Crise de segurança faz o Chile ter eleição presidencial em clima de todos, né, olha lá, contra a esquerda. Olha que ambiente, cara. Que ambiente maravilhoso. Jeane Jara, candidata, meu Deus, parece uma assombração. Candidata do Boric, meu Deus. Olha lá. Durante atos de campanha, o Chile realiza hoje, no domingo, o primeiro turno da sua eleição presidencial, com a segurança pública o principal tema de preocupação dos chilenos. É um tema que a esquerda não tem a menor simpatia, a esquerda não tem vocação alguma para esse tema, a esquerda é amiga do narcotráfico, a esquerda defende o criminoso, cria legislação para defender, cria todos os obstáculos, e se esse tema vira um tema nacional, acontece o que aconteceu ali no Chile. Os principais candidatos da reta final devem ser todos de direita. Né? Peraí, só um instante. Os números do governo Boric, né, que não concorre nesse domingo porque a legislação chilena não permite mandatos presidenciais consecutivos, tá? Os números mostram que a taxa de homicídio chegou a 6 por 100 mil habitantes em 2024. Isso representou uma redução no comparativo com os anos anteriores, tá? Mas a taxa ficou bem acima dos 4,6 de 2021, ano anterior à chegada do Boric ao poder. Embora seja um índice bem abaixo do registrado em países vizinhos, como o Brasil, que você vê, eles tinham 4,6, subiu para 6,3. Já vai cair o presidente. Aqui no Brasil nós somos 19 por 100 mil. A Colômbia 25, o Equador 46. E isso assustou os chilenos, né, e é agravado pela maior presença do crime organizado transnacional no país andino. Tem PCC lá também, né? Uma reportagem do jornal espanhol El País apontou que o grupo venezuelano Tren de Aragua, um dos principais alvos da operação militar dos Estados Unidos contra o narcotráfico do Mar do Caribe, já está presente em 14 das 16 regiões do Chile. Fale mal do Pinochet, mas vai lá no seriado Narcos e olha, eu acho que é o Narcos. Ou é o Pablo Escobar? É aquele seriado do Pablo Escobar. Lá no comecinho do seriado mostra como que o Pinochet tratou com a invasão do narcotráfico no Chile. Meu querido, não sobrava um. Não sobrava um. Então, ó, em 14 das 16 regiões do Chile já tem o narcotráfico contribuindo. Transnacional. Grupos criminosos de outros países, tá? E aí você teve aumento do número de homicídio, aumento do número de sequestro, casos de extorsão, tráfico humano. Dessa forma, a candidata do governo, a Jeanette Jara, tem sido alvo de críticas concentradas dos outros candidatos. Apesar de liderar as pesquisas, as simulações do segundo turno indicam que ela perderia para a maioria dos candidatos de centro-direita, bem mais bem colocados ali. O direitista José Antônio Cast, que também pela terceira vez chega ao Palácio de La Moneda, prometeu implementar uma forte repressão contra a imigração ilegal, com uma proposta chamada de escudo fronteiriço, com ações terrestres, marítimas, aéreas, espaciais, cara. Não é sacanagem, não. Porra, tem imigração alienígena lá no Chile? Fiquei preocupado agora. Ações espaciais? Tá bom, vamos lá. Então, tem lá, no mesmo debate, a conservadora Evelyn Matei disse que o Trem de Aragua representa um risco brutal para o Chile e que o país precisa de um ministro da segurança que o coloque na cadeia ou no cemitério. Já gostei dela, hein? Vamos lá. Também o direitista Franco, só tá à direita, mano. Só tem a direita e a candidata maluca ali, a assombração. O Franco Parisi, afirmou que, caso eleito, haverá bala ou prisão para o plata ou polvo, para os criminosos. Tá? E prometeu reforçar a lei antiterrorismo. Já o libertário Jones Kaiser prometeu, no seu último comício, mão firme contra o crime organizado e economia livre. E disse em entrevista ao podcast Como Te Lo Explico, que vai buscar libertar os policiais condenados, vai buscar soltar, né, os policiais condenados por ações na resposta aos protestos de 2019.
Kaiser respondeu afirmativamente quando perguntado se libertaria também o ex-policial Patrício Maturana, que foi condenado a mais de 12 anos de prisão por ter disparado uma granada de gás lacrimogêneo que acertou o rosto e cegou a senadora Fabíola. Peraí, cara. A granada de gás lacrimogêneo que acertou o rosto e cegou a senadora. Que papo sem pé nem cabeça. O cara tomou 12 anos de prisão. A esquerda libertou seus delinquentes, inclusive abusadores sexuais. Vou devolver a liberdade aos nossos fardados que salvaram o Chile de um golpe de Estado. Ponto final, disse o libertário. Ou seja, o cenário lá no Chile, o cenário no Equador, o cenário na região é de uma guinada absolutamente para a direita. E lembrando, na questão do Equador, das duas bases americanas, o Trump está implementando o plano da doutrina Monroe de 1823 de novo, a mesma coisa. Olha que situação interessante para a gente aqui da região. O Trump está com um planejamento de longo prazo para extermínio do narcotráfico. Então ele quer atuar em todos os países da região aqui para repressão na logística, nas rotas de abastecimento, insumos. Ele quer abafar, porque a solução é essa. Você vai lutar contra o narcotráfico nos Estados Unidos e na Europa, ele não produz, ele não transporta para lá, isso vem de algum lugar. Ele está indo na origem, está indo na fonte. Então, se por um acaso, né, esse plano for bem sucedido, você já parou para pensar nisso? Que o narcotráfico pode ser um negócio do passado? Vai ser tão difícil para você ser um traficante que o negócio pode entrar em extinção aqui na região. Vai ter que fazer produção lá na Ásia, vai ter que produzir em outro lugar, que aqui vai ficar difícil produzir. Essa pessoa de roxo aqui, que parece uma assombração, é a candidata do Boric, a galera da esquerda. É Jara. Jara. Minha filha. Derrotada. Será derrotada. Sem dúvida alguma. Beleza, vamos em frente. Ó, notícia boa no Equador, notícia boa no Chile. Só notícia boa hoje aqui. Vamos lá. Aqui, ó. O pessoal sempre fica pedindo pra eu ficar dando zoom no nariz dessa mulher. Eu acho que isso é uma baita sacanagem de vocês. A gente tem que estar prestando atenção no que ela tá falando. Nenúncio Necari. Esquece esse negócio de que ela tem cara de capivara. Isso aí eu acho uma sacanagem. Falta de respeito com as pessoas. O brasileiro tem essa mania de ficar dando apelido para as pessoas. Isso é muito feio, cara. Não façam isso. Dizer que a moça tem cara de capivara, porra, sacanagem. Eu, hein? Bom, vamos lá. E ela traz um babado aqui, ó. Babado. Contam os bastidores, né, que o Flávio Bolsonaro e o Ciro Nogueira tiveram uma discussão muito acalorada, na qual o Flávio Bolsonaro acusou o Ciro de estar trabalhando de olho na vice do Tarcísio de Freitas e não de olho naquilo que era melhor para a direita. E diz que, se fosse o caso, ele próprio seria, assim, o nome da família a representar o bolsonarismo. Por que isso é um problema grande para a direita e para o centrão em especial, né? Porque se houver dois candidatos do mesmo campo, a vida do presidente Lula, que hoje diz que vai disputar a reeleição, vai ficar muito mais fácil. Porque você pega 48% que seja, vou partir do princípio que o bolsonarismo não perdeu um voto de 22 para cá. Se você pega esses 48 e divide entre metade, ou mesmo 2/3, 1/3, fica mais fácil para que, em votos válidos, o petista obtenha talvez uma vitória até em primeiro turno. Aliás, o que muita gente que resistiu. Os ministros, o Celso Sabino do Turismo, por exemplo, deu uma entrevista para o UOL há pouco tempo, dizendo: a direita vai se dividir e o Lula vai ganhar em primeiro turno. Por quê? Porque se isso acontecer, de fato, facilita ali a vida para o campo da esquerda. Agora, qual também é a questão, né? Ao colocar o corpo no meio das discussões sobre Tarcísio de Freitas, o Flávio compra tempo para o pai dele. Como compra Porra. tempo, Daniela? Ele Porra. Vamos ver. obstaculiza de maneira eficiente uma eventual reunião dos partidos de centro, todos em torno do governador de São Paulo, já para em janeiro Caralho. apontá-lo como o nome
Como a galera quer o Tarcísio candidato da esquerda, né, cara? Como a galera quer, né? A galera da esquerda, a galera do centro. Cara, eu acho isso interessante, cara. Eu tenho duas teorias para o Tarcísio. Duas. A primeira é que ele é um cara fraco. É um bom gestor. Um cara que tem seus valores e tal. Parte cultural, né? A parte política. Zero à esquerda. A Playmobil tá lá na TV Cultura, não sai lá de jeito nenhum. Daqui a pouco acaba o governo dele e a menina não sai lá, tá lá produzindo um monte de coisa anti-direita no governo da direita. Então, é fraquíssimo nesse ponto. Duas leituras que eu faço do Tarcísio. E a outra é o seguinte, que o Tarcísio é meio que um cavalo de Troia, que ele vai se deixar levar pelo Centrão, pelo Kassab, por essa turma toda. Todo mundo achar que ele é o banana. E aí depois ele chega lá e ele chama o Jair pro governo dele. Aí, é a minha mente de escritor, né? Minha mente de escritor. Se eu tivesse que escrever um personagem, eu faria isso. Um cara é um banana. Todo mundo, não, vamos levar isso aqui, porque isso aqui a gente manobra. Faz o que quiser com ele, ele vai deixando se levar pela maré. Ah, vai vagar, vai lá. Vai vagar, vai lá. E quando chega lá, ele nomeia lá o chefe da porra toda político, Jair. Pronto. Explode a cabeça de todo mundo. Minhas duas leituras. Ou ele é a primeira, ou ele é a segunda. Não tem como ser diferente. Mas é interessante como que a esquerda deseja o Tarcísio como concorrente do Lula. De Jair Bolsonaro. Quanto mais adiante isso ficar, mais pressionado Tarcísio vai estar, inclusive pelo tempo de desincompatibilização. Se quiser ser candidato à presidência, ele precisa sair do governo de São Paulo. Esse é um ponto estranho, porque para ele ser candidato à presidência, ele precisa entregar o governo de São Paulo para o Kassab. Aí você fala, Kassab, o que o Tarcísio tem que fazer? Ele fala, tem que sair presidente. Ele pode disputar a reeleição ao governo de São Paulo no cargo, mas se quiser ser candidato à presidência, ele precisa sair, né, se desincompatibilizar. Então, ao colocar o próprio corpo como uma barreira, o próprio nome como uma barreira, não estando tão queimado nem de perto, como Eduardo Bolsonaro, Flávio compra tempo ao pai e à família como árbitros de para onde a direita vai. Ai. Eles nunca consideram um fenômeno recente, nunca entra na análise dessas capivaras aí, um fenômeno recente que é o seguinte, o Jair, ele tem um poder de transferência de voto que nenhum outro político tem. Se ele bater o martelo e falar assim, ó, meu candidato é meu filho Eduardo, todos os votos dele vão para lá. Se ele falar, meu candidato é Michele, todos vão para lá. Ele tem esse poder, né? Meu candidato é o Princeso, vai todos os votos para lá. Vai embora. Então, eles ficam fazendo toda essa engrenagem, toda essa engenharia para dizer para escolher quem é o melhor candidato para concorrer com o Lula. Porque eles fazem essas análises sempre pensando na vitória do Lula. Eles não escolhem assim, quem é o melhor adversário para jogar contra a gente. Não é o Barcelona. Eles ficam, não, a gente quer o 15 de Piracicaba, o time B, né, dos meninos lá de 16 anos. Porque a gente vamos para a eleição com esse time aqui, a gente tem que jogar contra esse time aqui. Eles não querem o melhor. Eles querem escolher quem vai ser o opositor para poder ter vitória ali, né? Para poder argumentar que teve vitória aí nas caixinhas mágicas. Mas isso é bastante interessante, né? Esse desejo coletivo pelo Tarcísio. Se eu fosse Tarcísio, eu falava, ó, querido, eu vou para minha reeleição em São Paulo. Eu tenho muita coisa para fazer aí em São Paulo. O presidente, o candidato, o Jair vai decidir. Ele vai decidir. Se ele me escolher, eu falo para ele, Jair, eu tô afim não, Jair. Eu tenho que fazer mais um governo aqui em São Paulo, que eu preciso melhorar as coisas aqui em São Paulo. É o que eu faria, né? E a gente tem bons candidatos aí, tem o Jair, tem o Eduardo. Eu queria que fosse o Eduardo. Porque a gente tá precisando de um cachorro louco. A gente tá precisando agora, nesse momento, de alguém para... A gente não precisa de obra, a gente não precisa de, sabe, de nada dessas coisas que são normalmente os discursos
da político. Não, nós vamos aqui na segurança pública, nós vamos atuar na educação. Não, a gente está precisando de um faxineiro. A gente tá precisando de um cara que vai entrar lá, mano, com uma caixa de caneta Bic e vai passar a régua geral. A gente tá precisando de um cachorro louco para ir destruir um monte de coisa. Antes de você começar a construir, vai ter que destruir muita coisa. Sabe quando você, sei lá, você comprou uma casa nova, que não é uma casa nova, uma casa que estava no inventário, aí tu chega lá, a casa tem planta no meio da sala, sabe? Tá toda difundida, virou um terreno baldio. O que que você faz quando você chega lá? O Brasil tá assim, um pântano. O que que você faz? Você vai pegar uma enxada, mano, e você vai começar a destruir aquilo tudo. Você tem que limpar o terreno inteiro para depois você fazer alguma coisa. É o que o Brasil tá precisando agora. Limpar a porra toda. Funcionarismo público, judiciário, imprensa, a porra toda. Limpar a legislação, passar a régua geral. Aí depois você vai fazer algum tipo de construção. Se o Jair me perguntasse, e aí, o que eu faço? Saio presidente ou não? Eu falo, Jair, não saia presidente. Fique candidato. É você, até o último segundo. Você é o candidato. Mas descanse. Você pode acompanhar tudo. Indica teu filho, Eduardo, e você vai trabalhar do lado dele. Você vai ser o braço direito dele. Vocês vão trabalhar junto. Você vai estar lá. Mas você não vai ter o desgaste da campanha, o desgaste todo do caminho e tal. Deixa teu filho estar novo. E quando ele entrar, você vai estar do lado dele. Você vai estar lá. Descansa, sabe? Você já virou a lata de Baygon do século XXI aqui, que a gente não fazia nem ideia, tá? Descanse. Tudo isso que você está passando é terrível. Então, mas fique candidato até o último segundo. Quem é o candidato? É o Jair. É o Jair. Até o último segundo. Até ele falando, sou eu, candidato sou eu. Não tem de indicar ninguém. E eu tô achando ótimo essa porrada de visita do Centrão pra ele, né? Visita do Centrão, toda hora vai lá e o pessoal sai de lá. Ninguém consegue fazer ele indicar. Ninguém. Eu fico imaginando a reunião. Chega lá, não, Jair, a gente precisa, tal. Tem que olhar pra frente. Aí ele tá lá empurrado. Não, empurrar não, vou apoiar ninguém. Vou apoiar ninguém. Vou apoiar ninguém, porra. Ninguém, porra. Não apoia ninguém. Aí os caras saem de tudo de mão vazia de lá da casa dele. É o Eduardo, meu candidato. Tá? E vida que segue. Puta, ia ser maravilhoso. Ia ser muito bom. Ai, assim como será maravilhoso. Imagina o dia da apuração lá. Você acompanha a apuração, tomara que seja uma apuração saudável, né? E aí a Rede Globo. O Tribunal Superior Eleitoral informa que Eduardo Bolsonaro é o novo presidente da República. Aquele silêncio na redação. Ai. É isso aí. O caminho que eu faria era esse aí, cara. Esse aí. Vamos lá. Deixa eu tirar aqui, ó. Tem coisas interessantes pra gente ver. Deixa eu correr aqui. Aqui é pra gente agradecer. Agradecer mais uma vez. Vamos agradecer sempre. Sempre temos que agradecer. Agradeço a esquerda, agradeço a turma toda. O Brasil acaba de perder. O Brasil acaba de perder uma das maiores oportunidades da década. Tá? O Brasil acaba de perder. Agradecer aí demais aí a todo o pessoal da Suprema Corte, do Senado. Obrigado aí ao Alcolumbre. Obrigado aí a todo mundo aí. Obrigado, Mota. Obrigado aí o Lira. Obrigado, Pacheco. Tá? Porque é o seguinte. Aí, ó. A OpenAI aí, ó. Cara, isso aqui é um negócio que eu não consigo entender. Eu estava na Companhia de Desenvolvimento Industrial do Rio de Janeiro, lá nos anos de 2003, 2004, quando nós perdemos a instalação de uma fábrica de processadores da AMD, porque o Brasil não tinha lei de proteção de direitos autorais decente. Cria-se tanta lei, a que precisa não se cria. Aí nós perdemos. Agora, a OpenAI aí, ela decidiu que vai investir
25 bilhões de dólares, 130 bilhões de reais na Argentina para a instalação de um data center de inteligência artificial. É impossível fazer isso aqui no Brasil. A nossa classe política está fechando a porta da inteligência artificial. O nosso governo está criando todas as condições para que isso não aconteça. E é impressionante como o Brasil não perde uma oportunidade de perder uma oportunidade, cara. É impressionante. E o Brasil tem esse padrão, cara. É um padrão até difícil de você ignorar, porque toda vez que aparece uma oportunidade bilionária, toda vez, uma oportunidade global, bilionária, estratégica, o Brasil responde com burocracia, com regulação. O Brasil responde com uma obsessão doentia por controlar antes mesmo de entender que porra é aquela. É o que a gente está fazendo com a IA. O resultado é sempre o mesmo. A gente perde oportunidade. A gente perde investimento. Perdemos tecnologia. Perdemos competitividade. Perdemos principalmente tempo. O recurso mais valioso do século XXI. Estamos perdendo tempo. A chegada de um data center desse tamanho, investimento de 25 bilhões de dólares, exige localmente produção de material humano compatível. É um incremento da universidade, incremento dos custos de formação, de mão de obra, fornecedores. Existe toda a porra de uma cadeia logística para abastecer e para dar provimento a um data center desse tamanho que favorece a sociedade como um todo. Mas a nossa classe política, ela trabalha para destruir esse ambiente. Não pode ter condições. E a OpenAI aí está dizendo, só faria esse investimento bilionário do Brasil se ele tivesse leis de direito autoral. E o secretário do governo Lula que teve contato com a notícia falou que isso era chantagem. Ah, merda, cara. Vá pra puta que o pariu. Hein? Esse caso aí da OpenAI, ela é apenas mais um capítulo dessa porra, dessa novela antiga. As empresas aparecem dispostas a trazer um investimento gigantesco aqui. Caraca, eu trabalhava com isso, eu via isso acontecer. Nós quase perdemos a fábrica de automóveis da Peugeot Citroën por causa do garotinho. Por causa do garotinho. Sério, garotinho. Eu já tinha escutado o zum zum. Olha que situação, cara. Olha que situação. Eu já tinha escutado o zum zum dessa porra. Lá no estado. Porque a Peugeot Citroën chegou no Brasil para instalar a fábrica e ela tinha um acordo de... ele postergava o ICMS. Não é que ele ficava sem pagar. Olha, você está fazendo investimento de não sei quantos bilhões aqui fazendo a fábrica lá em Porto Real, Rio de Janeiro. E o que aconteceu? Você... Cara, que situação. Olha só o que eu vou contar para vocês. Eu acho que eu nunca contei isso ao vivo. Então, o governo do estado fechou um acordo e um contrato com a Peugeot Citroën. Eles começaram a implantar a fábrica e o acordo, usando fundos e outras coisas lá do estado, que eram os fundos específicos para isso, eles iam começar a pagar ICMS e muito tempo depois, tá? É o acordo, você vai, vem para cá, bota a fábrica aqui. A carga tributária agora não vai acontecer, você vai pagar depois. Você paga daquele mês mais um pouquinho para compensar o do passado, beleza. Aí a gente já estava escutando o zum que o governo do Rio queria dinheiro. Aí ele estava querendo cancelar este acordo para que a fábrica passasse a pagar ICMS no dia seguinte. E que o presidente mundial, acho que estava vindo pro Brasil, que ele estava putaço com essa porra, para falar com o governador. E na época eu estava estudando inglês, né? Eu tinha um professor, Clive Beresford Pugh, eu dou o nome. Era um inglês que ele tinha vindo para o Brasil, fugido da Segunda Guerra Mundial, porque ele falou que era um absurdo, os primos estavam se matando,
lá alemães e ingleses, ele falou não, foi embora de lá, veio pro Brasil. É um senhor velhinho de cabelo branquinho, Mr. Clive Beresford Pugh. E a minha aula de inglês que eu combinava com ele, eu falei assim, é na hora do almoço, mas vamos almoçar junto, que a gente vai conversando em inglês, a gente vai na mesa lá para escolher como é que eu falo isso, aquilo ali, o que é aquilo ali? Daquela carne ali, tá? Vocês têm lá na Inglaterra, como é que fala isso, como é que fala aquilo, beleza. A gente ia pro almoço junto e fazia a minha aula de inglês no almoço e voltava com ele. Aí a gente chegou no elevador ali do Balerjão e tinha um elevador de autoridade que estava vazio. Aí o assessorista falou assim, sobe aí que eu vou levar vocês, sobe aí que eu vou levar vocês lá, vamos lá, vamos lá. Aí nós entramos, beleza. Cara, quando a gente entrou no elevador de autoridade, tá vazio, não tinha ninguém. Cara, me aparece a porra do presidente da Peugeot, junto com... Foi dito que era o presidente, não sei, a autoridade da Peugeot talvez fosse, junto com os assessores dele. E eles entraram no elevador, já tinha um cara que era do governo do estado falando com eles, porra, cheio de braço, de mão. E o assessorista virou pra gente, a gente fez o movimento pra sair, né? Eu falei, cara, elevador de autoridade, entrou autoridade, deixa eu sair daqui. Aí o cara fez assim com a mão, assim, tipo assim, não, melhor você ficar quieto aí, fica no cantinho aí, fica quieto aí. Aí o elevador subiu. E o cara, puto pra caralho, falando, essa porra, falando em inglês com o cara ali, né? O cara não falava francês, eu também não falava, não conhecia nada de francês na época. E o cara falando, isso não é um país de homem, isso é um moleque. E falando pro cara. E quando saiu, eu perguntei até pro Clive, assim, professor, você entendeu o que eu entendi? Ele tá dizendo que o governador é um moleque, que não cumpre contratos, que isso é um país de moleques. E eu lá atrás, eu tô invisível. É isso aí, Ana. Eu tô invisível. Cara, isso aí eu tô falando de vocês de 2003, cara. 2004, não sei lá, aquela época lá pra trás. Eu tô invisível. Eu tô invisível. Já era assim, tá vendo? Então, esse caso aí da OpenAI aí é a mesma coisa. É só novela antiga, né? Porque a empresa diz que está disposta, né, a fazer um investimento, né? Deixa eu ver se eu acerto um negócio aqui, ó. Só acertar um negócio aqui. Isso. Isso, melhor assim para mim. Isso. Aí. É isso aí, tá aparecendo. Aí ficou maior para vocês. Isso que eu queria, ficasse maior. Então, a empresa diz que está disposta a fazer ali ter medo do investimento gigantesco, instalar aqui data center, impulsionar a pesquisa de ponta aqui no Brasil, impulsionar os cursos de engenharia, de química, de física, nas universidades ali e tal. Qualquer país ia adorar essa proposta. Ia fazer qualquer coisa para pegar isso aí, né? Mas, no Brasil, cara, isso vira briga ideológica. O PT já tá falando, não, eles estão fazendo chantagem com a gente. Então o governo responde como se ele estivesse negociando com uma padaria, cara. Não com uma empresa que está ditando os rumos da inteligência artificial no planeta. Caralho, o líder planetário encosta aqui e fala assim, pô, quero investir, botar um data center aí. Vou gastar 25 bilhões. Aí o que o governo responde? Ai, tá querendo fazer chantagem. Pra puta que eu pariu. Ô, gente medíocre, cara. Então, assim, não é surpresa esse comportamento. Aqui toda a inovação no Brasil precisa pedir bênção para 10 órgãos diferentes, preencher 40 formulários, enfrentar um labirinto de leis aí que ficam se contradizendo o tempo todo. A empresa precisa contratar um tributarista, precisa contratar de escritórios de advocacia, despachantes, uma porrada de gente para contornar o Brasil, né? Então, a economia digital hoje, gente, ela anda numa velocidade de foguete, ela dá ré e tudo. O Brasil administra o país, né? O governo. O Brasil administra essas situações, cara, em velocidade de cartório. Enquanto isso, países menores, mais simples, mais pragmáticos, estão todos pegando essas oportunidades.
Não deixa escapar nada. Aqui a gente perde por ego. Esse cara que tá falando aí, estão querendo fazer uma chantagem conosco. Isso é ego. É ego. E a conta é sempre a mesma. Menos emprego, menos tecnologia, menos competitividade, mais dependência. E o país fica preso numa espécie de trava institucional, onde cada projeto precisa provar inocência antes dele existir. E as empresas globais olham para o mapa, calculam a risco, e eles vão seguindo para os lugares onde o Estado não tenta regular até a porra do ar-condicionado que você vai usar no data center. Eu não falei aqui que eu não boto pé em lugar que cobra tarifa de turista? Eu não boto pé. E tem um monte de empresa que fala assim, porra, tô entregando 25 bilhões de investimento, o cara ainda vai me piranhar? Ah, que se foda, vou para outro lugar. É o mesmo pensamento meu, eu de turista. Porra, eu tô indo para aí, deixar milhares de reais passeando de turista. Tu ainda vai me piranhar? Então que se foda. Não vou mais. Então a verdade é simples, o Brasil não é pobre por falta de talento, por falta de mercado, ou por falta de um potencial. O Brasil é pobre porque ele é burocraticamente hostil, cara. Ele é hostil a qualquer porra. Ele é hostil ao futuro. E cada vez que surge uma chance dele entrar no mapa tecnológico mundial, a máquina estatal dá um jeito de transformar aquela oportunidade numa discussão ideológica, disputa política, crise jurídica, tal, e o investimento vai para o país do lado. O resto do mundo vai avançando, né? E o Brasil fica debatendo. O investimento vai embora e fica debatendo. O sexo dos anjos. Sabe essa história do sexo dos anjos? Que os mouros invadiram a porra de uma cidade lá, Constantinopla, aquela, né? E encontraram uma igreja lá trancada. O couro comendo na cidade. Catapulta, gente morrendo, fogo, incêndio, estupro, tudo acontecendo na cidade e tinha uma igreja trancada lá. Quando os caras arrombam a porta, tinha uma reunião seríssima acontecendo, discutindo o sexo dos anjos, se os anjos eram mulheres, homens. Por isso que entrou na mitologia, né, no conhecimento popular, essa coisa de estar discutindo o sexo dos anjos. É isso aí, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Cara, que lixo, cara, a nossa classe política, cara, que lixo. Que lixo, lixo. Deixa eu fechar aqui. Fechar, tem tanta coisa para falar para vocês.